Quem tem razão? Fato é que o governo decidiu reonerar os combustíveis. Essa reoneração vai ser mais bem explicada às 5 horas da tarde, numa entrevista que foi agendada pela equipe da Fazenda, a equipe econômica, que venceu, digamos, esse braço de ferro lá dentro do governo, porque a equipe política queria manter a desoneração. Alan, eu vou começar contigo. Na sua opinião, o governo acerta porque nós temos um fato. No ano passado, e o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro já fez questão de deixar isso claro no tweet, mas a gente já estava mostrando que são números conhecidos. Apesar da desoneração dos combustíveis, o governo arrecadou mais no ano passado, inclusive arrecadou acima da inflação. Ou seja, você trouxe uma retomada econômica num momento que era até muito mais duro do que hoje, que tínhamos uma guerra da Ucrânia naquele momento, numa situação bem mais complicada do que agora. Mas agora o governo tem um problema fiscal. Fato é que o governo também lá atrás piorou a agenda fiscal dele. 170 bi de fura-teto, 37 ministérios, uma ideia de gastar muito mais. E agora o que parece ser uma política fiscal responsável parece que é só um remendo diante dos erros que o próprio governo cometeu no começo. Boa tarde, Piotr, boa tarde, Medina, boa tarde a toda a nossa audiência. Eu acho que você fez um diagnóstico perfeito, Piotr. O governo Jair Bolsonaro, em 2022, ele entrega o país com crescimento de 3%, a inflação controlada, menos de 6%, e o mais difícil, ele entrega o país com superávit primário, 1,3% do PIB, que não ocorria desde 2014. Entrega o país com as contas públicas em dia. E foi por isso que foi possível dar essa isenção tributária nos combustíveis. E também havia todo um contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. O barril do petróleo batia mais de $100. Então, o preço da gasolina estava impraticável. Mas havia condições fiscais para tal. É diferente do que ocorre agora. Quer dizer, quando eles colocaram a PEC de transição, 170 bilhões de reais, podendo chegar até, dependendo como a gente fizer essa conta, podendo chegar até 200 bi, será que eles não previram essa situação? Por que não cortaram os gastos na magnitude de 30 bi, que já seria muita coisa, Piotr? Por que não fizeram isso e agora eles têm que fazer exatamente esse remendo? E quem vai pagar a conta, novamente, é a população com uma gasolina mais cara. Então, o que me preocupa nesse país o tempo inteiro é que o ajuste fiscal, ele nunca vem do lado do gasto e de uma maneira estrutural. O ajuste fiscal sempre vem do lado da fúria arrecadatória e a população que acaba pagando a conta de erros do governo, erros cometidos na PEC de transição em janeiro. Denis Medina, seja bem-vindo uma vez mais. Que avaliação você faz? O governo decidiu, ele vai reonerar, vai ser, parece que de forma escalonada, mas enfim, a gente vai ter essas respostas todas às 5 da tarde nessa entrevista, acho que do próprio ministro da Fazenda. Olá, Piotr, alô, Alan, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente o Alan falou, deu um diagnóstico também muito bem feito. Efetivamente o governo está preocupado na arrecadação porque ele está aumentando gastos. Então, mais ministérios, mais recursos para várias áreas. Aumentou o salário mínimo acima do que estava previsto. Quer dizer, não aumentou ainda, mas está previsto, né? Aumentar acima do que estava no orçamento, vai aumentar o Bolsa Família. Tem vários fatores que têm feito com que esse governo gaste mais e ele precisa arrecadar mais. Sem dúvida, esse gasto a mais, principalmente em cima dos combustíveis, afeta a população como um todo. E se a gente já tinha uma perspectiva de inflação mais alta, que é o que vem mostrando nos boletins Focus nas últimas 11 semanas, a gente vai ver mais uma expectativa de aumento de inflação para os próximos períodos. Agora, qualquer tipo de compensação que venha através de política de preço da Petrobras pode ser muito mais prejudicial do que benéfico. A gente vai continuar com o problema de inflação e vai ainda levar um outro problema para a empresa que até hoje está sendo muito saudável. Tá, vamos lá. Há uma discussão agora se isso deve ser chamado de reoneração ou de aumento no preço dos combustíveis. Porque no fato você vai pagar mais, né? Seria uma reoneração se não tivesse causado nada de benéfico lá atrás. Só que houve aumento da arrecadação, retomada da economia e com controle de inflação, que é mais difícil ainda. Mas, enfim, e agora seria um aumento no preço dos combustíveis.
Alan, você fez menção sobre essa fúria arrecadatória, ou seja, o Medina também falou de novo nessa questão de eu vou me concentrar não nos gastos e sim em aumentar a arrecadação. Só que o país já está sufocado pela própria carga tributária brasileira, sufocado pela lógica desse atual governo, sufocado porque nós tivemos uma pandemia, ou seja, eu tenho uma série de problemas. Quando eu vou trazer um problema como esse, ou seja, aumentar, não é uma questão só de popularidade, não é ilógico diante de um exemplo que tem nem 6 meses de vida, ou seja, de que reduzir tributo faz a economia crescer e dá ao governo o benefício, que é das coisas mais fantásticas, de ter arrecadação sustentável, que é pelo crescimento da economia? Perfeito, a redução de tributo ela é sempre muito bem-vinda, porque isso tem um efeito benéfico sobre a atividade econômica, a empresa está pagando lá menos tributo, a população está pagando menos tributo, vai consumir, aumenta o consumo da população, aumenta o investimento das empresas. Agora, para conseguir reduzir o tributo, tem que reduzir o gasto. A tributação no Brasil ela é muito elevada e todo mundo reclama com razão dessa tributação elevada. Por quê? Porque o Estado brasileiro é muito grande, muito inchado, muito gastador. Veja que para manter esse Estado, Piotr, a tributação ela é elevada e o Estado se endivida muito também, porque o Estado brasileiro é gigantesco. Então, sem sombra de dúvidas, a redução de impostos seria extremamente benéfica, mas o governo ele tem que fazer a parte dele com a contrapartida do quê? De redução do gasto público, né? Durante o governo Bolsonaro, por exemplo, o alto funcionalismo público ficou com o salário congelado. Quer dizer, houve um efeito, né, de um ajuste real nas contas do alto funcionalismo público para beneficiar a população mais pobre. Então, houve, de fato, um corte de gasto, o que a gente não vê agora. Em nenhum momento se discute corte de gasto. A reforma administrativa nem entrou no radar, né? Não, nem se toca nesse assunto. Não. O governo não falou sobre isso até agora. Medina, de novo. É proibido, é pecado, Piotr. O que chama atenção, né? Medina, vamos lá, vou voltar contigo. Se não tocar nesse assunto logo, por mais que o ministro Haddad tente se esforçar, e eu suponho ele vai querer fazer isso às 5 horas da tarde, de vender a ideia de uma responsabilidade fiscal, de estar preocupado em recompor as contas públicas e tudo mais, com esses 28 ou 29 bi de arrecadação que viriam dessa reoneração dos combustíveis, do aumento no preço dos combustíveis, você acha que vai convencer sem dar uma ideia de, pelo menos de médio prazo, de que vai também cortar gastos? Agora, dura ele combinar com o chefe dele, porque o presidente disse que não é essa a ideia da presidência dele, ou seja, é aumentar gastos do Estado. Exatamente essa contradição, esse discurso contraditório entre o presidente e o ministro é o que tem preocupado. Por quê? Justamente o ministro tem feito um esforço ali para equilibrar o fiscal. Infelizmente, esse equilíbrio vem, todas as medidas que nós vimos são exclusivamente do lado da arrecadação. Porque do lado dos gastos, na verdade, não se fala. A gente está sem capacidade de investimento por uma série de questões, né? Precisamos da reforma tributária, porque isso onera as empresas, né? As empresas são obrigadas a manter departamentos contábeis e fiscais enormes por causa da complexidade fiscal. As primeiras medidas econômicas do ministro da Fazenda, do Haddad, foram justamente, queremos reduzir litígio no CAD, mas dos tributos. Mas para reduzir isso, a gente precisa simplificar a forma de tributar, né? Por outro lado, uma reforma administrativa é extremamente necessária para a gente reorganizar, porque existem uma evolução na forma de trabalho, na tecnologia, existem cargos que não têm mais função, não têm razão de ser. E isso tudo, né, junto com o teto de gastos, nos leva a uma outra reflexão, que é a gente precisa repensar nesse orçamento onde a gente tem muitas despesas travadas, despesas obrigatórias para a educação e para a saúde, que talvez precisam ser um pouco mais flexibilizadas para poder dar capacidade de investimento do governo sem travar as despesas e sem obrigar a população a pagar essa conta toda vez que precisa fazer algum tipo de investimento. No final, a carga toda acaba saindo no consumidor, no cidadão. Denis Medina e Alan Gani, comentaristas e convidados aqui desse debate. Muito obrigado pela participação aqui na discussão sobre os combustíveis. Boa tarde aos senhores, hein?